Olha aí, temos bomba atômica no caso Marielle. Eis que um dos assassinos da Marielle, o Elcio de Queiroz, falou para a Polícia Federal. Ele fez ali a sua delação premiada à revelia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E agora começamos a saber os motivos pelos quais a Polícia Civil do Rio de Janeiro não queria a delação premiada do Elcio Queiroz. Pois bem, quando nessa semana o Flávio Dino veio a público para falar que, olha, teve a delação aí do Elcio Queiroz e dar mais detalhes aí do caso Marielle, falar que estão perto do mandante, parte da delação dele não tinha sido divulgada. Boa parte ainda não foi divulgada. Porém, a imprensa agora divulga que o Elcio Queiroz delatou aí o possível mandante do caso Marielle, mas que já se sabe que era um dos chefes aí no esquema que mandou matar a Marielle, que é um bicheiro chamado Bernardo Bello. Eu vou mostrar a foto aqui do Bernardo Bello. Coincidência ou não, ontem a Polícia Federal divulgou já o cartaz de procurado desse bicheiro. Ele está foragido faz mais de um ano, porém só ontem colocaram aí procurado Bernardo Bello. Quem quiser tá aqui, ó, os números para denunciá-lo. Vou deixar até grande aqui, ó, o número para denunciar. Ó. Denuncie, aí tem também o mesmo número, também é o WhatsApp. Ó. Este aí foi apontado como Elcio de Queiroz, como o homem que contratou o Rony Lessa. Não sabe se alguém contratou o Bernardo Bello ou se ele estava sozinho. Não sabe se ele era intermediário ou se ele era realmente o mandante. Pelo menos não foi divulgado. Talvez a Polícia Federal já saiba, porque já saiu na imprensa nessa semana que na Polícia Federal já sabem quem é o mandante. Estão ali pegando o conteúdo probatório para falar, ó, é realmente este cara aqui. Pois bem, o Bernardo Bello, ele era parceiro do Adriano da Nóbrega. Para quem não se lembra, Adriano da Nóbrega era o miliciano, chefe daquela milícia chamada Escritório do Crime, que é a milícia que matou a Marielle. Vamos lembrar, o Elcio de Queiroz e o vizinho do Bolsonaro, Rony Lessa, pertenciam à milícia Escritório do Crime. Pois bem, a relação do Adriano da Nóbrega com esse bicheiro Bernardo Bello se deu porque a ex-esposa do Adriano da Nóbrega, lembre-se, ele tinha uma esposa chamada Daniela da Nóbrega. Essa esposa, ela tinha uma amizade com esse bicheiro, Bernardo Bello. Essa ex-esposa do Adriano da Nóbrega é aquela que trabalhou para o Flávio Bolsonaro, cúmplice do Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas. Ela foi funcionária fantasma do Flávio Bolsonaro, ou seja, alguém que é cúmplice do Flávio Bolsonaro chegou a ser denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro ao lado do Flávio Bolsonaro pelo crime de rachadinhas. Essa fazia a conexão entre o Adriano da Nóbrega, que é outro aí com muitas ligações com a família Bolsonaro, e o bicheiro aí que é apontado como um dos mandantes do caso Marielle. Depois o Adriano da Nóbrega se separou da Daniela da Nóbrega, mas aí ele já tinha traído um outro bicheiro. Vamos lembrar aqui uma coisa, no Rio de Janeiro, em 2020, morreu um bicheiro bem famoso chamado Bid. Esse Bid, ele tinha como um dos seus parceiros o Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega, por meio da sua ex-esposa, ele começou a ter contato com esse outro bicheiro, Bernardo Bello, que eu vou mostrar novamente aqui a foto, e eles organizaram, então, a morte desse bicheiro chamado Bid. O escritório do crime fez esse crime aí, e o Bernardo Bello passou a se tornar ali procurado pela morte desse outro bicheiro aí, eles chamam lá de contraventor, é um bicheiro chamado Bid, e tá foragido por essa morte, o Bernardo Bello. Tá foragido aí faz um bom tempo, ele chegou a ser preso, aí foi solto, aí fugiu. Tá, o Adriano da Nóbrega passou a fazer negócios com o Bernardo Bello, e ele tinha, o Adriano da Nóbrega, um restaurante e uma pizzaria, que inclusive receberam dinheiro das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Dinheiro aí do Queiroz, do Fabrício Queiroz, foi parar nesse restaurante aí do Adriano da Nóbrega. Ou seja, você pode falar que o esquema de corrupção da família Bolsonaro oficialmente abasteceu a milícia do Escritório do Crime que matou a Marielle. E ali de um sócio do agora apontado como mandante do caso Marielle. Aí você fala, caramba, Thiago, a coisa tá feia aí pra esse pessoal. Tá sim, que a Polícia Federal já tá aí buscando as provas. Tem uma outra coisa. Segundo o Elcio de Queiroz, esse bicheiro, ele forneceu um celular que o Adriano da Nóbrega usou e forneceu também o carro, que era um Chevrolet Cobalt. Vamos lembrar, o Elcio de Queiroz entrou com um Renault no condomínio Vivendas da Barra, dizendo que iria para a casa 58 de Jair Bolsonaro. O porteiro, no seu depoimento, disse que seu Jair autorizou a entrada do Elcio de Queiroz ali no condomínio Vivendas da Barra. Diz o porteiro. Depois Sérgio Moro coagiu o porteiro a mudar o depoimento. Ali no condomínio, segundo aí a delação do Elcio de Queiroz, a Polícia Federal ficou sabendo, o Elcio de Queiroz e o Adriano da Nóbrega saíram pelos fundos do condomínio e ali tinha um outro carro, um Chevrolet Cobalt. Ali o Adriano da Nóbrega mandou os dois deixarem os celulares deles, pessoais,
no carro do Elcio de Queiroz e foram com esse Chevrolet Cobalt. E o Elcio de Queiroz falou que viu o Adriano da Nóbrega com um celular diferente. E ele achou estranho, porque o Adriano da Nóbrega sempre tinha o melhor celular. E aí ele estava com um celular velhinho, mas era um smartphone que ele usava para ver o Google Maps. E o Elcio de Queiroz falou que este bicheiro foi quem forneceu. Também tem um outro envolvido no crime, que é quem realmente mandou o serviço para Adriano da Nóbrega, que é um Edmilson Silva, falei dele aqui umas vezes, um bombeiro não, um ex-policial militar. Esse Edmilson Silva, que é chamado de Macalé, ele foi morto em 2021. Ele era a segurança do bicheiro Bernardo Belo. Então ele foi quem levou o crime para o Rony Lessa, para o vizinho do Bolsonaro, assim, ó, assassina a Marielle. Ele era a segurança desse bicheiro que é apontado aí como possivelmente um dos mandantes. É um dos chefões aí do esquema. Ok, esse bicheiro, ele tentou, Bernardo Belo, ele tentou também coagir a viúva do Adriano da Nóbrega a fazer uma delação premiada que colocasse nas costas do Adriano da Nóbrega vários crimes dos bicheiros e de outros milicianos. Vamos lembrar, a viúva do Adriano da Nóbrega tentou fazer um acordo de delação premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse acordo de delação premiada, obviamente, não foi para frente, porque você vê que ali no Rio de Janeiro não querem investigar. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem milicianos dentro. E aí ela não quer investigar. Já eu vou. Olha, essa história vai longe, viu? Eu tô falando aqui 20% da história. Senta aí que vai ter muita informação ainda. E aí o que acontece? Quando morre o Adriano da Nóbrega, a viúva dele queria proteção e queria assegurar parte do espólio dele para que ela ficasse com esse dinheiro. Pois bem, então ela tentou fazer uma delação premiada. Nessa delação premiada, não se sabe ainda, não vazou a delação premiada porque o Ministério Público rejeitou. Mas ela iria ali falar sobre muitos parceiros do Adriano da Nóbrega. O ex da viúva do Adriano da Nóbrega, ele também fez uma delação em que ele disse que o Bernardo Belo o ligou para coagi-lo, para dizer para a viúva do Adriano da Nóbrega o seguinte: olha, coloca na conta do Adriano todos os crimes, crimes da milícia, crimes meus, fala que ele era um louco, que ele era um psicopata, que ele era aí a pior pessoa do mundo e me livra de outros crimes. Então, este Bernardo Belo, aí apontado aí como um dos chefões aí do caso Marielle, tentou coagir ali, tentou influenciar na delação premiada da viúva do Adriano da Nóbrega, só que não conseguiu. Ela não fez o que ele queria e no fim ela não conseguiu ter a delação dela aceita. Talvez, se ela tivesse realmente imputado um monte de crime para Adriano da Nóbrega e salvado a pele de vários milicianos, o Ministério Público do Rio de Janeiro ou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tem ali a milícia impregnada neles, teriam aceitado a delação dele. Será? Não sabemos, mas foi isso que aconteceu. Ela não quis ali manchar a imagem do Adriano da Nóbrega, que morreu, e ela não quis fazer essa delação. Aí tem uma outra coisa. O Elcio de Queiroz também revelou que esse Chevrolet Cobalt usado no assassinato da Marielle, ele ficava estacionado perto de uma delegacia. Por que perto? Porque aí ele era guardado pelo pessoal da delegacia, de uma delegacia onde estava uma delegada que foi presa. Vou te mostrar aqui a foto dela. O nome dessa delegada é Adriana Belém. Ela chegou a ser candidata, bolsonarista, assim, fanática. Essa aqui, ó. Tá aí ela como delegada, tá aí ela aí ó, com um carrão aí 0 km, tá aí ela aqui fazendo compras em lojas de luxo. Ela não recebia salário de delegada, já fazia um tempo antes dela ser presa. Mesmo assim, a Polícia Federal foi na casa dela e achou 2 milhões de reais dentro de uma mala. Então tá aqui o dinheiro que a Polícia Federal achou na casa dela, 2 milhões de reais dentro de uma mala. Essa delegada deixava o Rony Lessa estacionar o carro perto da delegacia e ali ficavam de olho para ninguém roubar o carro. O ladrão que rouba ladrão, né? Um negócio assim, só bandido, cobra comendo cobra. Pois bem, essa delegada chegou a ser presa porque o Rony Lessa, vizinho do Bolsonaro, ele tinha um lugar de jogo do bicho, de cassino. Ele tinha ali um bingo, é o nome, eu estava confundindo aqui bingo com bicho. Ele tinha um bingo clandestino na Barra da Tijuca. No final da Barra da Tijuca chama ali Praia do PP. E ali em frente à praia ele tinha um bingo clandestino. Ele gastou uma nota, assim, uma nota preta mesmo, para abrir o bingo e fazer uma mega inauguração. E ele convidou ali toda a nata da milícia, estava ali na inauguração do bingo dele. Eis que chega a polícia, fecha o bingo, chega lá, mete o pé na porta e apreende 88 máquinas de caça-níquel do Rony Lessa. Então imagina o prejuízo que não teve o vizinho do Bolsonaro.
Eis que 2 dias depois, essa delegada, ela conversa com o delegado da delegacia onde estavam as máquinas apreendidas. Aí chega um caminhão chega e pega da delegacia as 88 máquinas. E elas voltam para a posse do Rony Lessa. Peraí, o que aconteceu? Depois a polícia descobriu que essa delegada foi quem convenceu o delegado da outra delegacia, não sabemos mediante a quê, mas ela o convenceu a deixar que as máquinas voltassem para o dono. Ou seja, roubaram, a delegacia facilitou ali o roubo das máquinas caça-níquel. Então ela acabou sendo presa. Aí você vê que, olha, todo mundo tem conexão com todo mundo. Essa delegada, ela já foi solta, ela está em prisão domiciliar. E sabe quem é a advogada dela? Luciana Pires. Aí você fala, Thiago, quem é Luciana Pires? É a advogada do Flávio Bolsonaro. É um negócio assim, não tem onde você olhar. Eu tô falando do caso da Marielle. Ó, quantos outros casos esse pessoal de crimes aí, de corrupção, esse pessoal não fez. Em todos eles, até em caso, ó, tô falando aí de um negócio de caça-níquel que envolve o bingo, caça-níquel que envolve aí o vizinho do Bolsonaro, que é quem matou a Marielle, que é o Rony Lessa. Aí envolve uma delegada. Essa delegada, a propósito, também é vizinha do Bolsonaro e do Rony Lessa. Ela mora no prédio ao lado do condomínio Vivendas da Barra. E aí, essa delegada tem a mesma advogada do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro que dava emprego e foi denunciado pelo Ministério Público aí como criminoso, roubo de dinheiro público, ao lado da ex-esposa do Adriano da Nóbrega, Daniele da Nóbrega, e é da mãe também do Adriano da Nóbrega. Essa ex-esposa que era o elo do Adriano da Nóbrega com o bicheiro Bernardo Belo, que agora é acusado de ser um dos mandantes, um dos chefões aí no caso Marielle. A imprensa está com toda a cautela do mundo para apontá-lo aí como mandante ou um dos mandantes, mas o que vazou aí na imprensa da delação é apontar, ó, foi ele quem contratou o cara que matou. E aí o segurança dele, que era o Macalé, que também morreu, foi queima de arquivo, obviamente. O segurança dele é quem fez o contato com o Rony Lessa. E por que fez o contato com o Rony Lessa? Porque ele era parceiro do Adriano da Nóbrega, que era chefe do Rony Lessa na milícia Escritório do Crime. Eram chefes e também parceiros. Aí você fala, caramba, que coisa. E aí não tem como olhar para esse caso sem olhar, caramba, e tem sempre ali a família Bolsonaro no meio. É incrível um negócio desse. Agora imagina o desespero aí do Flávio Bolsonaro, que aí um dos parceiros aí dele tá para ser pego. É isso que está acontecendo. A polícia tá atrás desse Bernardo Belo já faz um bom tempo. Agora vai começar a aparecer a foto dele em tudo que é lugar, então a chance dele ser pego aí nos próximos dias, nas próximas semanas é muito grande. Enquanto isso, a Polícia Federal está vendo se o Rony Lessa faz uma delação e, caso o Rony Lessa faça uma delação, isso pode demorar algumas semanas, viu? Porém, o que a Polícia Federal vai ver é o seguinte, ele tem provas do que ele está falando e outra, a delação dele bate com a delação do Elcio de Queiroz. Lembre-se, os dois estão sem se falar. Então, se um não conversa com o outro e aí um fala uma coisa e o outro fala outra coisa, pois bem, para você ter ideia, até o advogado do Rony Lessa não tem contato com ele. O advogado do Rony Lessa foi aí procurado por vários veículos de imprensa e o que aconteceu é que para todos ele respondeu, olha, o Rony Lessa está num presídio de segurança máxima, eu só tenho contato com ele uma vez por mês. Não tem como. Próxima vez que eu vou falar com ele é daqui 3 semanas. Então não tem como eu mandar suas perguntas para ele, porque a gente tem pouco tempo de contato junto, não dá para eu usar esse tempo aí para entrevista. Posso ver se ele quer conceder entrevista, se o presídio deixar tudo mais. Ele concedeu o Rony Lessa até agora uma entrevista que foi para Veja. Eu mostrei o vídeo aqui faz alguns dias, em que ele fala que é muito agradecido ao Bolsonaro, que o Bolsonaro o ajudou, tudo mais. Aí naquela entrevista ele nega a autoria do crime da Marielle. Porém, agora ele já não nega mais, porque o cara que vai fazer a delação é porque tá confessando o crime, né? Tá tentando ali um abatimento na pena. Mas você vê que o assassinato da Marielle é um dos crimes do Rony Lessa. Aí, ó, o cara abriu... O cara tá tão certo da impunidade que ele abre um bingo. Um negócio que é proibido. Em pleno 2021, o cara vai lá e abre um bingo. 2020, ele vai lá e abre um bingo. Aí você fala, caramba! Foi em 2018, foi antes de matar a Marielle o negócio do bingo. Mas depois os crimes foram acontecendo, até depois ele tá preso. Aí você fala, meu Deus! E aí o cara tem as máquinas apreendidas e ele ainda fala, não, vou falar com a delegada fala com outra delegada, a gente vai lá com o caminhão e traz as máquinas de volta. Quer dizer, olha,
A gente está em pleno século XXI, essas coisas acontecem no Brasil e todo mundo leva na maior normalidade. E o pior, um membro aí desse mega quadrilhão aí ainda se tornou presidente da República. Olha, o Brasil tem muito que evoluir mesmo, viu? Tem horas que a gente percebe, pô, pelo amor de Deus, como é que consegue? Como é que tem coisas que ainda esse pessoal consegue cometer esses crimes e ainda ficam impunes? Obviamente, o Rony Lessa está preso aí pela morte da Marielle, mas a delegada lá, Belém, já foi solta. E aí você vê, o Ministério Público não quis a delação da esposa do Adriano da Nóbrega, porque esse pessoal está impregnado em todas as instituições do Rio de Janeiro. É isso que está acontecendo. A Polícia Civil não queria a delação do Elcio Queiroz. Faz 5 anos do crime, a Polícia Civil, nem o Ministério Público do Rio de Janeiro, em momento algum, ofereceu delação para eles. Porque eles não queriam resolver o crime. Agora, o Flávio Dino já falou, ó, a gente vai investigar por que não queriam investigar o crime e quem é que está dentro dessas instituições que está aí atrasando não só essa, mas inúmeras outras investigações. Para você ter ideia, esse Bernardo Bello, olha, quando você coloca o nome dele no Google e coloca aí a morte ou assassinato, aparecem mais de 10 nomes de pessoas diferentes aí nos últimos anos com envolvimento dele, pelo menos acusação de envolvimento dele. Você fala, pô, esse pessoal segue matando. No caso, fala, mas ele está foragido. Mas sabe o que acontece? Esse pessoal vai preso, fica 1 ano ou 2 e sai. E continuam multimilionários. Para você ter ideia, esse Bernardo Bello, ele em 2004, ele recebeu o espólio ilegal de um outro bicheiro que tinha sido assassinado, ou seja, um é assassinado, aí o espólio é o quê? Ah, esse cara ele tem pontos aí de jogo do bicho, ele tem pontos aí de caça-níqueis ilegais, tem gatunete, os negócios ilegais são o espólio desse pessoal. Aí quando um morre, os negócios ilegais dele são herdados por outro, e ponto, e continua. E às vezes algum começa a herdar de vários e fica muito poderoso, e aí eles vão aumentando o império deles. É isso que acontece. E antigamente, lá nos anos 80, nos 70, eu lembro que no Rio de Janeiro tinha até um negócio, os bicheiros são os bandidos do bem, são os contraventores, tudo mais. Alguns eram até famosos aí, tudo mais. Só que hoje em dia, o que acontece é que boa parte deles, se não todos, mas uma parte considerável deles, começou a se associar a milícias, a tráfico de drogas. As milícias começaram a fazer um negócio de tráfico de drogas. Tem área em que a polícia entra lá, tira os traficantes, para a milícia começar a traficar drogas. Aí fala, pô, peraí. É isso que está acontecendo. Pois bem, veremos aí nas próximas semanas, teremos aí a confirmação oficial se ele era realmente o mandante ou um dos mandantes, ou se ele fez a ponte entre o mandante e aí foi indo uma ponte até o assassino da Marielle. Saberemos aí. Eu peço sua inscrição no canal. Falou!